E, bom, vai vir o próximo, que é o Paulo Coelho, e eles têm uma história juntos e tal, e as pessoas falam muito sobre eles terem feito o pacto, né? E aí, ao mesmo tempo que as pessoas falam, ó, a Amy fez pacto e morreu aos 27, as pessoas falam, o Paulo Coelho fez pacto e para ter sucesso tá vivo até hoje, tá super bem, né? Não, Paulo Coelho não fez pacto com ninguém, não. É, que ele era do satanismo, né? Sim. Chegou a ser e tal. Você sabe, né? Não Sim, ele não tem como. Ele eu conheço, né? Ele eu conheço. Ele não fez pacto nenhum, pelo contrário. É um mago negro, sim. Ele já traz uma linhagem da magia negra de vidas passadas, sobre um conhecimento espiritual muito grande mesmo. Aonde, assim como tem o guru, né? Tem o guru, ele era um mago. Então, por ele ser um mago, trabalhar com a magia, né? Então, ele já liga a magia na maldade, né? Mas é uma pessoa que jamais faria mal para alguém. Utilizava, assim, a magia para conhecimentos e vitórias. Porque é uma coisa que ele amava, até então, que era um resgate também que ele já veio. Porque nele traz rótulos, né? Então, aqui no coronário, ele tem vários rótulos. Entra uma estrela de Davi, bem aqui no centro. Aqui ele tem uma estrela do Davi. Aqui, no coronário dele, ele tem a áurea amarela, né? Ele tem a áurea laranja. Ele tem a áurea laranja. E bem no centro dessa áurea, ele também carrega uma outra estrela, que é a estrela de Davi, que está bem na ponta. Então, pela vidência, você já vê, ele carrega a áurea laranja. A áurea dele mescla. Quando não está no azul, está no laranja. Então, ele já tem um grande e forte poder espiritual, da magia, da intuição e da vidência. Porém, ele traz a estrela, né, de Davi, aqui essa estrela de 5 pontas, no frontal. A mão esquerda, ele também traz rótulos. Então, ele já veio com símbolos, antes de reencarnar, ele já vinha com rótulos de magia. O pé esquerdo traz punhais também. Então, se você fazer um check-up, um raio-x dele pela vidência, ele traz vários símbolos de vidas passadas. Porém, a mediunidade dele não seria kardecismo, não seria umbanda, seria a magia mesmo. Porém, a magia ela é muito mal interpretada. Né? A partir do momento que você vê alguém trabalhando na magia, todo mundo já pensa que é o lado negativo, né? Atuando o lado negativo. Mas não é. Ele trabalhava e trabalha até hoje com muitas forças terrenas, que são os Exus. Até você ficou com medo de Exu agora, né? Mas não precisa. Exu ele é caminho. Infelizmente, muito mal usado, né? Então, ele entra nessa vibração. Então, ele em si, ele coloca agora, nesse período de novembro, uma fase de brilho na vida dele. Então, nesses últimos 15 anos, foram anos tensos e bem cansativos. Anos de conflitos, onde por várias vezes ele teve que provar para si mesmo os conflitos que vinham ocorrendo. Então, de 15 anos para cá, ele começou a se debater, veio um momento de muita tristezas, onde ele gostaria muito, assim, com ele mesmo, de poder entender um pouco de cada coisa, né? De tudo isso que vem ocorrendo. O ano passado aqui traz um vazio de alma muito grande, aonde se tudo que fez, né, tudo que alcançou, o ano passado ele se sentiu num vazio de alma muito grande. Esse vazio é regido pelas ingratidões que até hoje vem se passando. As pessoas em que ele mais serviu, infelizmente, foram as que mais o condenou. Foram julgamento o tempo inteiro, críticas em todos os sentidos. Críticas também pelo lado familiar, que causou na vida dele uma tristeza maior. Preferiu se jogar no mundo da espiritualidade do que ter que enfrentar o ser humano de ponta a ponta. Então, ele chegou numa conclusão, né, aqui traz que aos 45 anos chegou numa conclusão de mergulhar mesmo para o mundo da espiritualidade. Ele se isolou muito do plano terra. Isso ocorre muito com os médiuns. Chega uma hora que você começa a ter tanta decepção, e se você não tiver um controle com você mesmo e perante Deus, você acaba se isolando. Então, ele teve uma autodepressão, onde ele preferiu não ir embora. Ele preferiu simplesmente se afastar de todo mundo. Hoje ele vive no isolamento de alma, porém se recompondo a cada dia. Saúde irregular, mas ao mesmo tempo a roda da fortuna, agora em novembro, trará a ele vibrações fantásticas, pois sempre foi um homem dinâmico, aonde incomodou e irá incomodar muito, pois traz uma vida longa. E agora, em novembro, ele começa a dar a volta por cima e a redobrar os caminhos atuais. Ou seja, ele não fez pacto nenhum. Ele traz um Odum de uma sorte muito grande que vem alinhada ao lado espiritual. Então, ele estava predestinado a ficar muito rico pela vivência da espiritualidade.
Então, muitas pessoas têm esse caso de enriquecer no espiritual. Então, de repente, como psicólogo, como terapeuta, ele ia se manter. No mundo da espiritualidade, que é o que ele veio para fazer, é onde ele se expandiu. Hoje, o lado das escritas vem, inclusive, por um caboclo dele. Todos pensam que sou um Exu, mas sou eu o dono das escritas. Sou eu quem trago as imaginações e as práticas das escritas. Então, ele é muito guiado também por um caboclo, que nada é um espírito também de luz. Mas o foco maior dele é a magia. O Paulo Coelho, eu acho que tem muito disso na vida, na trajetória dele, essa coisa da inveja, eu acho. Assim. Sim. Porque eu vou dizer que ele é um cara injustiçado, mas nem se aplica ao mundo real, porque ele é um dos maiores best-sellers do mundo, talvez da história, que eu digo injustiçado às vezes pelo meio, né? Pelo Sim. meio literário, meio artístico, que por ele não ter uma escrita tradicional ou, sei lá, do que eles consideram adequada, sempre todo mundo fica tentando rebaixá-lo, né? De que se ele não tivesse o mesmo valor, né? Mas é inveja. Principalmente porque, assim, bebezão, no mundo dele, ele reverteu a situação, o mundo da espiritualidade. Você vê que ele entrou no clássico, né? Hoje, ele é um guru, mas dos clássicos. Porém, com uma humildade acima de tudo. Uma humildade, uma inteligência, uma sabedoria. Então, isso, o mundo, assim como todas as religiões, né? As nossas também, né? Do nosso mundo espiritual, traz muito isso. A inveja, por ele ser um guru, um mago negro, porque ele está ganhando tudo, porque ele está crescendo, está enriquecendo, hoje está milionário. Então, é a inveja, na verdade. A inveja de vê-lo brilhar, tudo que esse homem faz espiritualmente funciona muito bem. Por quê? Ele veio predestinado a isso. Então, os ataques, na verdade, é uma disputa de poderes, que vibra a inveja o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ele é perseguido, o tempo inteiro tem a perseguição. Então, é a inveja. E é um mundo, nesse mundo, onde a inveja ataca mais. E não era para ser, né? Porque é o mundo da espiritualidade. Mas é um mundo que mais um quer comer o outro. E ele fez o quê? Ele simplesmente levantou voo e saiu de cena. Então, ele não parou para discutir com ninguém. Ele foi um mago sábio, né? Onde tem uma inteligência fantástica. Primeiro diziam que ele não sabia escrever, e aí agora, né? Sempre disseram, mas que ele fez pacto com o diabo, então sempre estão tentando achar uma desculpa. Mas ele não fez nada. Nada. O pacto dele é com ele mesmo, de um dinamismo, de um guru, de um mago negro fantástico. Por mais que ele traga o rótulo de mago negro, ele procura trabalhar na bondade, no equilíbrio. E o que ele tem? O otimismo. Ele nunca joga para perder. Ele é um homem que nunca joga para perder. A ambição, sim, muito ambicioso, mas uma ambição própria, sem prejudicar, sem roubar nada. Vai traçando. Então, isso vem. E por ele ter falanges de magia, então ele sempre alcança. Ele sempre vai vibrando o caminho. Por quê? O médio, ele é um médio que ele vibra muito o lado da esquerda. Então, o lado da esquerda é o quê? São os Exus. Exu trabalha em quê? Em dinheiro, caminho, conhecimento, aonde todo mundo fala que é o pacto. Mas não é. É a ligação que ele tem com a terra mesmo, que é essa energia que é terra, que chamamos de Exu, que nada é que a energia da terra. Mas agora vem a polêmica. Que, né, se entramos nesse assunto, por isso que eu falei pra você segurar. Porque tem gente que fez, tem gente que realmente faz. Sim, sim. Vai lá, Daniel, acho que você... Não, o quê? Você não sabe, né? Tá difícil, né? Nem tem a menor ideia do que vocês estão falando. Tá acontecendo, porque a gente, lá no primeiro, a gente ia falar de pacto, eu falei, segura essa história do pacto, porque vai ter outras pessoas que também foram acusadas de fazer e tudo mais. E agora teve o Paulo Coelho, e ela tá falando que também não teve pacto, não teve nada. Mas aí a gente fica essa questão. Existe o pacto? Sim, como o pacto funciona? Ele existe. O pacto, ele existe, aí são magias, existe. Porém, é uma troca muito cara que você acaba fazendo. Existe, tem pessoas que fazem o pacto. É uma troca? É uma troca. Mas a ganância de querer crescer financeiramente é tão grande que vale a pena o pacto. Né? Então, a pessoa está predestinada a ter, a fazer e pronto, acabou. Porém, tem aqueles, como ele e outros mais, que tem o odum da sorte, do dinheiro. Então, está predestinado a enriquecer naquele padrão ali. De repente, né? Vender coquinho para você não deu lucro, mas para o Bastião, puxa, o Bastião ficou milionário vendendo coquinho. É o destino dele. Então, tudo isso. No caso dele, do Paulo Coelho, é um mérito. E ele vai viver muito ainda.
porque ele traz essa visão de vida junto com a estrutura financeira. Mas esse pacto, ele acontece de que forma? Você precisa realmente de pessoas qualificadas que entendam desse Sim, contato? magia. Isso nunca pode chegar a você de uma maneira pelo seu elo espiritual, a sua abertura com o mundo espiritual. Não. Ali você tem que procurar alguém da seita, né, de uma magia, um dirigente de magia negra que trabalhe com isso, que tem. Aí lá você vai fazer uma negociação. Olha, eu quero ficar rica, eu quero me enriquecer, eu quero ficar isso, o que eu pago? Você vai pagar X. Então começa. Ganhar muito dinheiro, começa a ganhar muito. Aonde muitas pessoas falam que o pacto depois você perde a vida. Não é que você perde a vida. Geralmente as pessoas que fazem o pacto, eles esquecem literalmente de Deus. A partir do momento que você está fazendo um pacto, você já não acredita em Deus, né? Já entra um desequilíbrio espiritual na entrada. Porque a pessoa que está entrando num pacto de magia, né, de magia negra, para enriquecer, ela já não crê em Deus. Porque se ela crê em Deus, ela vai lutar, trabalhar, confiar, acreditar que Deus existe e vamos seguir em frente. Deus está comigo. Esse não, esse está tão cego pela ambição que ele quer correr atrás do dinheiro, seja o preço que for. Então, ela procura esse dirigente, é feito o pacto. O que ocorre quando muita gente fala assim, fez o pacto, perdeu um filho, fez o pacto, perdeu todo mundo da família, você viu aquele cara, ele fez um pacto, morreu irmão, morreu mãe, praguejou todo mundo. Não é que se reverteu a isso. O que ocorre? A partir do momento que você faz aquele acordo, você entra numa manutenção. Então, você vai ficar à mercê daquele caminho o tempo inteiro. Porém, você fez o pacto, tô lindo e maravilhoso, simplesmente vou embora. Que é como muitas pessoas fazem. Pede para Deus, Deus atende, depois esquece que Deus existe. Porém, Deus é justo. Ele não vai te penalizar. Deus jamais vai te sacrificar pelo favor que ele te deu, né? E você virou as costas. Ali, já é o toma lá, dá cá. Imagine você fazendo uma negociação com um traficante. Ele é justo, né? Os traficantes são todos justos. Eles são 8,80. Toma lá, dá cá. É a mesma coisa o pacto. O pacto é toma lá, dá cá. Então, ele vai cumprir a sua parte. Então, né, o senhor trevoso, né, Lúcifer, né, o mentor ali, ele vai fazer acontecer naquele pacto. Porém, ele só quer a fidelidade. Não que ele seja ruim, vamos dizer assim. Ele é justo. Porém, ele não tem sentimento. Ele é o 8,80. Nesse 8,80 que as pessoas se estrepam. Porque no 8,80 você só pensou no 8, enriquecer. O 80, que é você ali na manutenção, cumprindo com as palavras, aí você sai de cena. Aí você vai ter o quê? O desequilíbrio. Não é que foi cobrado, a energia foi rompida. Você não cumpriu o trato. Uhum. Então, você vai arcar com as consequências. E o que ele pede em troca? Geralmente, não é pedir em troca. Você barganha o que você mais gosta. Então, são coisas pesadíssimas, né? Porque você barganha o que você mais gosta. Então, o que você vai trocar comigo? Eu vou te dar o que eu mais gosto. Aí, Deus me livre e guarde. Nisso, que pode vir a penitência de filhos, de pessoas da família. É um preço caro.